Bom dia, bom dia. A paz a todos, a todas, a paz do Senhor, que excede a todo o entendimento. Eita glória, mais uma manhã. E eu venho aqui, ei, você que está aí, que entrou nesse vídeo, deixa o Senhor falar com você através da sua palavra. Deus, Ele fala através da sua palavra. Eu quero declarar que aonde esse vídeo chegar, que o céu possa adentrar, que a atmosfera do céu possa adentrar a tua casa, teu ambiente de trabalho, teu coração, a tua mente. Se permita, tenha fé de que o Senhor trabalha por você. Tenha fé, queridos. Amém. Desde ontem à noite, antes de dormir, que o Senhor está falando comigo, queimando o meu coração através de uma palavra, de um homem improvável. Eu quero que você abra o seu coração agora para receber essa palavra nesse dia. Amém? Eu quero que você abra o seu coração em nome de Jesus. Pai, quero consagrar essa palavra, Senhor. Quero consagrar a minha boca, os meus ouvidos, os meus olhos. Quero, Senhor, me esvaziar de mim nessa manhã. Pai querido, usa o vaso de barro, é imperfeito, mas é teu, Jesus. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra comigo 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Quer dizer para vocês que há algum tempo, já há mais de um ano, que o Senhor Ele tem me direcionado a romper com uma barreira espiritual, que é entrar ao vivo aqui no YouTube. E eu confesso para vocês que eu tentei entrar algumas vezes, tá? Mas o que acontece? O meu ministério é um ministério de cura e libertação. Então, da última vez que eu entrei, essa minha mão aqui, ela não parava de tremer com as opressões espirituais do mal sobre o vídeo. E o Senhor falou para mim, falou: filha, você precisa, quando você entrar ao vivo, estar com uma intercessora, tá? Então, por este motivo que os meus vídeos, eles são gravados e depois postados. Mas eu creio, queridos, que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E o Senhor está preparando esse momento, amém? Que nós estaremos entrando aqui ao vivo. Quero agradecer você que tem assistido, que tem ouvido as ministrações. Quero dizer para vocês que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu nome. O Senhor, Ele me chamou, eu estou aqui em obediência a Deus. Eu disse sim, né? Assim como Samuel fala, Senhor, que o teu servo escuta, eu ouvi a voz de Deus. E eu disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Amém? E hoje os meios de comunicação, eles chegam a lugares, queridos, né? Eles chegam a muitos lugares. Então, quero dizer para você, abra o seu coração, porque o Senhor, Ele pode alcançar a sua vida hoje para falar com você através dessa palavra, tá bom? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz assim: havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses o meu território, se comigo em tudo o que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Mas eu quero orar, fazer essa oração de uma outra versão também. Essa que eu acabei de ler aqui é a versão NVT, tá? Nova versão transformadora. Agora eu quero ler essa daqui, ó. A oração de Jabes. Tomara que me abençoes e que me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição.
Aleluia. Queridos, uma oração tão simples, mas com uma profundidade de contexto muito grande. A palavra do Senhor vem nos dizer que a primeira coisa que Deus faz aqui é expor o nome dele, o nome desse homem, tá? Então, a palavra diz aqui, né? Havia um homem chamado Jabes. Então, Deus apresenta o nome dele. O nosso nome, ele tem a ver com o nosso propósito. Ele tem a ver com aquilo que o Pai, com a nossa identidade em Deus, tá? Cada um de nós temos um nome. E esse nome tem a ver com a nossa identidade, com o nosso propósito. E Jabes, ele tinha um nome que não era muito, o significado desse nome não era muito agradável, tá? A mãe dele sofreu muito para dar à luz a ele e colocou esse nome nele, sabe? Com muita dor, né? Ele nasceu, dei à luz a ele, gente. O significado do nome Jabes era o que causa sofrimento. Então, todas as vezes que alguém chamava ele, né? Ele entendia assim: o que me causa sofrimento, o que me causa sofrimento, o que me causa sofrimento. Ai, queridos. Hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus, ele muda rotas. Deus, ele muda destinos. Através da oração. Através da oração. Então, depois que Deus apresenta o nome dele, né? A palavra do Senhor vem nos dizer que ele era o mais ilustre, o mais honrado dos irmãos, tá? Ele já era ilustre, ele já era honrado, porque a Bíblia foi retroativa. O entendimento que eu tenho quando eu leio essa palavra aqui é que Deus já havia feito algo na vida de Jabes, e por este motivo a história de Jabes, ela foi exposta na palavra de Deus. Entende? Porque aqui, no contexto do texto, a Bíblia diz que ele já era honrado e já era o mais ilustre dos irmãos. Então ele já tinha alcançado o seu objetivo quando a história dele foi colocada na palavra. E aí o Senhor, ele vem nos trazer, né, a chave. Ele vem nos trazer a direção. Ele vem nos trazer o motivo pelo qual Jabes, ele havia se tornado o mais honrado dos irmãos. Porque ele orou a Deus. Ele orou a Deus. A palavra do Senhor vem dizer que ele invocou. Essa palavra, ele orou a Deus, significa invocar, tá? Emitir um som alto. Ele clamou a Deus. Ele estava cansado, queridos. Ele estava cansado de ser visto naquele conceito de causador de dor, de causador de aflição. Ele estava cansado, sabe, de ter essa perspectiva a respeito de si mesmo. Ele não aceitou aquilo que, sabe, de alguma forma estava impedindo ele, né, de alterar, de mudar a visão de si mesmo, a visão de si mesmo, a visão de si mesmo, a visão de causador de dor, a visão de causador de aflição. E isso me faz lembrar de pessoas, queridos, olha o que o Senhor está trazendo aqui agora, assim, uma luz à minha mente. Sabe aquelas pessoas que cometem um erro no passado e ficam a vida toda martirizando, sabe, guardando aquele... É assim que Jabes se sentia. Ele havia feito a mãe dele sofrer, e aquilo ali, toda vez que alguém citava o nome dele, ele se lembrava, né, daquela dor, daquele mal que ele havia causado na mãe.
E o inimigo, ele faz isso conosco. Muitas vezes nós cometemos erros no nosso passado e quando nós somos transformados, nascemos de novo através do Espírito Santo, muitas vezes nós ainda estamos presos naquele lugar da nossa dor, naquele lugar ali onde nós fizemos o mal para alguém, naquele lugar ali onde nós, prejudicamos alguém. Eu não sei qual situação você está hoje, mas eu estou aqui para te dizer, a sua oração, ela pode mudar, alterar o seu futuro. O seu passado, ela não vai mudar, mas o seu futuro sim. Amém? Então nós vamos falar aqui sobre a oração de Jabes, né? A oração dele. A primeira coisa que ele pede a Deus: se o Senhor me abençoar. Ele pede a bênção de Deus. Então, em algumas versões, né? Quero ler aqui algumas versões. Algumas versões, como a Almeida Atualizada, diz: tomara que me abençoes, né? Ele falando com Deus: tomara que me abençoes. A versão Almeida Corrigida: se me abençoares muitíssimo. A versão King James: se com a bênção me abençoares. A versão da Bíblia Literal: se me abençoares muitíssimo, né? Então a versão Almeida Corrigida e Bíblia Literal trazem a mesma palavra: se me abençoares muitíssimo. Então Jabes, ele estava pedindo a bênção de Deus. Ele estava orando a Deus e pedindo: Senhor, me abençoa. Só que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de por que Deus, ele concedeu a oração, ele atendeu a oração de Jabes. Existe um motivo, tá? A segunda coisa que Jabes orou a Deus foi: alargues as minhas fronteiras. Aqui ele estava pedindo ao Senhor crescimento, expansão em todas as áreas da vida dele, tá? Em algumas versões falam, como a Bíblia Literal: limites ampliares. Se os meus limites o Senhor ampliar, né? Se aumentares o meu território, como a Bíblia de Jerusalém. Aqui Jabes, ele estava falando de alargar, aumentar, multiplicar. Ei, você que está me ouvindo, preste atenção. Quem não quer ser abençoado por Deus? Quem não quer que Deus alargue o seu território, a sua perspectiva, a multiplicação? Quem não quer isso, querido? A terceira coisa que Jabes pediu a Deus foi que a mão de Deus estivesse com ele. A presença de Deus estivesse com ele. E a quarta coisa que Jabes pediu é que o Senhor o livrasse do mal. Ele estava pedindo proteção do mal. Mas aqui, nesse contexto, ele estava pedindo também proteção de si mesmo. Porque o nome que ele carregava, o nome que ele carregava causava dor. O nome que ele carregava lembrava ele do mal, da dor. E quantas vezes, meu querido, minha querida, nós precisamos pedir a Deus que nos proteja de nós mesmos. Quero dizer para você, nesse dia, que eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Quero dizer para você, eu não sei o que você tem carregado até aqui, as suas frustrações. Talvez você esteja me ouvindo e já tenha feito essas orações.
Já tenho pedido para Deus te abençoar. Já tenho pedido para Deus alargar seu território. Já tenho pedido para Deus, mas eu estou aqui hoje para te dizer que a sua oração, ela precisa ser acompanhada de obediência aos princípios de Deus para que ela seja atendida. Deus, Ele quer mudar a minha e a sua história. E essa palavra, querido, sem brincadeira, essa palavra, ela está queimando no meu coração. Ontem, na hora que eu fui dormir, antes de dormir, eu abri a palavra e o Senhor me trouxe essa oração de Jabes. A Bíblia é só aqui que ele aparece. É só nesse momento. O Senhor falou, filha, o meu povo precisa entender que não basta orar. É preciso obedecer os princípios da palavra de Deus. Então preste atenção no que eu vou te falar. Existem princípios para que a sua oração seja atendida por Deus. Além do batismo, né, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Além do batismo, além de confessar Jesus como Senhor e Salvador, é necessário nascer de novo em Deus. É necessário ser batizado com o Espírito Santo de Deus. É necessário abandonar o velho homem para viver um novo homem. E aí, quando você orar, respeitando esses princípios que eu vou te ensinar agora, a sua oração, ela vai ser atendida. Deus, Ele vai ouvir as suas orações. Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê? Amém. Existe uma pessoa que está me ouvindo agora, que você acordou com uma dor de cabeça, mas não é uma dor normal. É uma dor centralizada em um lado da cabeça. O Senhor está te tocando agora. E o Senhor diz que isso é um ataque espiritual, tá? Você precisa orar e renunciar essa dor, tá bom? E denunciar essa dor no mundo espiritual, tá bom, queridos? Amém? A primeira coisa para nós, eu quero citar aqui, né? Nos 4 pedidos de Jabes, o primeiro princípio a ser respeitado para você receber a bênção de Deus é priorizar a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 nos instrui que, né? Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, o resto nos será dado de acréscimo. Será que você tem priorizado a Deus como primeiro na sua vida? Queridos, essa semana aconteceu umas coisas comigo assim, eu tava rolando lá o Instagram e eu vi algumas coisas que eu fiquei assim, nossa gente, eu fiquei incomodada. Eu não acreditei que eu tava vendo aquilo. Um repórter perguntava para pessoas que estavam passando na rua, né? Se você pudesse escolher agora 3 minutos com Jesus ou 3 milhões na sua conta, o que você escolheria? Queridos, as pessoas respondiam 3 milhões na sua conta, na minha conta. Eu quero dizer para você que na hora que eu estava vendo, eu achei um absurdo e o Espírito Santo, ele falou comigo, filha, tem pessoas que por muito menos trocam. Esses ainda estão trocando por 3 milhões. Mas existem pessoas que por muito menos estão trocando a minha presença. Isso me entristeceu, queridos. E hoje o Senhor está perguntando para você que está me ouvindo aí, Janaína. Janaína, preste atenção. O Senhor vai falar com você. Você deu a alguém o centro do seu coração. Você tirou o Senhor do lugar de honra do seu coração. E você não entende porque você está sendo tão frustrada. E hoje o Senhor te diz, Debarachê Karamasorekimas.
Coloque as coisas no lugar, filha. Devolva o meu lugar de honra, o trono de honra do seu coração para mim. E eu vou colocar todas as coisas no lugar. Amém? Amém. Segunda coisa, queridos, para nós recebermos a bênção de Deus quando orarmos é viver em santidade. A Bíblia diz: sejam santos como eu sou santo. A terceira coisa, obediência à palavra de Deus. Você já leu a Bíblia inteira? Você que é cristão, que está me ouvindo aqui, você já leu a Bíblia inteira? Você tem meditado na Bíblia? E não é só ler, queridos, é se alimentar da Bíblia, é se alimentar da palavra, é degustar a palavra de Deus, é entender que quando você está lendo a Bíblia, o próprio Deus está se revelando para você, revelando o coração dele, os desígnios dele para você. Amém? A quarta coisa é ser fiel aos dízimos e ofertas, tá? Se você quer ser abençoado, você precisa respeitar os princípios bíblicos quanto aos dízimos e às ofertas. O Senhor, Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. E todas as vezes que você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está dizendo para Satanás: ei, Satanás, o meu Deus não é o dinheiro. Amém? Você precisa entender isso, querido. O que o pastor, o que o padre vai fazer com o seu dinheiro é problema dele, mas você não pode deixar de cumprir os princípios, tá bom? A quinta coisa para você receber a bênção de Deus é honrar seu pai e sua mãe. E a sexta coisa é a gratidão. Por quê? Porque a gratidão, ela atrai a multiplicação. Então, se você é grato no pouco que você tem, Deus, Ele vai te dar mais. Agora, se você ficar murmurando, querido, preste atenção que eu vou te falar aqui. Leia a palavra do Senhor. Aquele povo que saiu, que foi liberto do Egito por Moisés, morreu no deserto, porque eles eram um povo murmurador. Eles murmuravam tanto que a estratégia... Eu dou risada. Preste atenção que eu vou falar para você. A estratégia de Deus para que as muralhas de Jericó caíssem era que eles dessem as voltas em silêncio. Porque se eles pudessem falar ali naquele momento, sabe o que ia acontecer? Eles iam perder a bênção deles, eles só sabiam murmurar. Pessoas que ficam olhando para os outros, para o lado, invejando o que os outros têm. Ah, por que fulano tem e eu não tenho? Por que Deus faz na vida de tal e eu não? Queridos, Deus é justo. Se você não for grata com o que Deus te deu, você não vai ser mais abençoado. Amém? A segunda coisa que Jabes pediu a Deus: amplia o meu território. Queridos, eu quero mostrar aqui através da palavra de Deus princípios a serem respeitados para que Deus amplie os seus territórios, para que Deus multiplique na sua vida. Amém? Primeira coisa, você precisa ter fé nas promessas de Deus. Por mais que você olhe ao seu redor e você não encontre, sabe, nenhum sinal, você não encontre, você não consiga enxergar uma forma de você alcançar as promessas de Deus na sua vida, você precisa permanecer crendo, tá bom? A segunda coisa é preparação, tá? Você precisa buscar conhecimento, você precisa se preparar para aquilo que você quer que seja ampliado na sua vida, em todas as áreas. Você quer crescer espiritualmente, você precisa ler mais a palavra, buscar, ler livros que vão te instruir. Se você quer crescer financeiramente, você precisa pedir a Deus, né, conhecimento na área que você está querendo ser ampliado. E você precisa sair da zona de conforto, querido.
na zona de conforto, fazendo. Se você está vendo que do jeito que você está fazendo não está funcionando, é preciso alterar o método. Queridos, o Senhor está tocando em uma pessoa agora. Preste atenção no que eu vou falar. Você está sentindo um peso aqui no teu pescoço, aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Pai, em nome de Jesus, toca agora com teu Espírito Santo de Deus e vai tirando, Senhor, todo o peso das costas, Senhor, dessa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Em nome de Jesus. Você está sentindo, né? Você está sentindo o Espírito Santo te tocando. Recebe a tua cura. Recebe a tua bênção. Você está se sentindo sobrecarregado. Você está se sentindo incompreendido. Mas, queridos, eu não sei se vocês estão vendo. Eu estou com as minhas mãos paradas aqui. Eu estou vendo as minhas mãos. Olha só, uma luz brilhando nas minhas mãos. Quem está vendo? Recebe a tua cura. Eu estou vendo, queridas. Eu não estou movimentando as minhas mãos. Eu estou vendo as minhas mãos brilhando. Bem nas minhas mãos. Eu estou vendo. Se você não estiver vendo, creia. Que todo espírito de incredulidade saia da sua vida. Que haja luz, querido, na sua vida. Você precisa crer nas coisas de Deus. Você precisa crer no sobrenatural de Deus. Eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. Receba a cura. Receba a cura agora. Em nome de Jesus Cristo. Queridos, foi sobrenatural o que eu vi. Foi sobrenatural o que eu vi. Foi sobrenatural. Receba a cura hoje. Receba a cura. Receba a cura das emoções. Você, mulher, que está se sentindo rejeitada pelo seu marido. Você que está se sentindo carente. Nunca se esqueça. O Senhor é o Senhor é o seu marido. O Senhor é o seu marido. Ele é o seu sacerdote. Ele é o seu companheiro. Busque consolo no Senhor. Busque a presença dele. Busque Jesus, queridos. Eu já contei para vocês, né? A minha experiência com Jesus, que ele apareceu para nós. E eu vou falar para vocês, Jesus é real e Ele está sempre conosco. Precisamos voltar os nossos olhos para Ele, amém? A terceira coisa para que o Senhor, princípios a ser respeitados, para que o Senhor Ele amplie os nossos territórios, é a transformação da nossa mente. Romanos 2:12, a renovação da mente. Queridos, é necessário que a nossa mente seja renovada para que nós, em Romanos 2:2 diz, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom? Uma renovação de mente é não limitar o poder de Deus. Se você não consegue ver, enxergar aquilo que o Senhor pode fazer por você, você nunca vai ter o seu território ampliado, você nunca vai ter expectativas de acordo com Deus, porque você limita o agir de Deus. Você fica pensando como Deus vai fazer, tá? Você não tem que instruir como Deus vai fazer. Ele vai fazer e pronto. Pai, eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor já está fazendo. Amém? E a quarta coisa é a multiplicação dos frutos. Então, queridos, se nós queremos ter que a nossa tenda seja ampliada, nós precisamos alcançar outras vidas. Aquilo que o Senhor fez em nós, agora Ele vai fazer através de nós. Entende?
aquilo que Ele fez em nós, Ele vai fazer através de nós. Pessoal, já deu 30 minutos de vídeo, mas eu quero terminar aqui essa palavra. Eu oro a Deus para que essa atmosfera do céu possa adentrar a sua vida. Amém? Então vamos lá. O terceiro pedido de Jabes a Deus, que a mão de Deus estivesse com ele. É uma coisa tão simples, né? Pai, que a tua mão esteja comigo. E a Bíblia, ela nos instrui que a mão de Deus, ela é direção e guia. Quando nós estamos de mãos dadas com alguém, nós somos direcionados por essa pessoa. E hoje eu quero dizer para você, Deus, Ele quer direcionar você. Então, se você quer que a mão de Deus, né, esteja com você, você precisa se permitir ser direcionado por Ele. Não caminhar do seu jeito, não caminhar no seu tempo, na sua ansiedade, mas confiar. Não, eu estou de mãos dadas com o meu Pai e eu estou sendo direcionado por Ele. Amém? E em Neemias 2:8, Neemias diz assim: e a boa mão de Deus estava sobre mim. Então, Neemias, ele estava sendo direcionado e guiado pelas mãos de Deus. A Bíblia também nos instrui que a mão de Deus, ela é poder e autoridade, tá? Em Êxodo 13:9 diz: com sua mão poderosa o Senhor te tirou do Egito. Com sua mão poderosa o Senhor te tirou do Egito. Então a mão de Deus, ela revela poder e autoridade sobre as nossas vidas. A terceira coisa para que a mão de Deus, né, esteja conosco, e a Bíblia nos revela isso, é que a mão de Deus, ela é consolo e cuidado. Então a mão de Deus ergue os que se humilham. 1 Pedro 5:6 diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então aqui a palavra do Senhor vem nos incentivar para que a mão de Deus esteja sobre nós, para que as nossas orações sejam ouvidas, né? Quando nós pedirmos, Senhor, que a tua mão seja sobre nós, né? Esteja comigo, sobre mim, é preciso nós confiarmos em Deus, né? Entregarmos o controle das nossas vidas a Ele para que Ele nos direcione. É preciso nós nos revestirmos do poder e da autoridade que Ele nos concede como filhos de Deus. E é necessário que nós tenhamos um coração humilde, um coração disposto a obedecer a Deus, porque em 1 Pedro 6 diz, humilhai-vos, não debaixo dos homens, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Amém? E eu quero dizer para vocês também que a quarta oração, o quarto pedido de Jabes aqui para finalizar esse vídeo é que o Senhor me livre do mal. Que o Senhor me livre do mal. E existe alguns princípios para que essa oração seja atendida. A primeira coisa que eu quero trazer ao seu coração, que nós devemos buscar refúgio em Deus, tá? O nosso refúgio, a nossa confiança, a nossa proteção no dia mau deve estar em Deus, em um lugar em Deus. Ah, Senhor, eu espero que você entenda isso. Existe um lugar em Deus, à sombra das suas asas, o esconderijo secreto do Altíssimo. Não é um lugar aqui na terra, é um lugar em Deus.
de proteção, de refúgio. A segunda coisa para que a nossa oração seja ouvida e nós sejamos livres do mal é obedecer a palavra. Já falamos sobre isso. Em Deuteronômio 28 fala sobre o livre-arbítrio e o direito de escolha. O Senhor coloca 2 caminhos à nossa frente, a bênção ou a maldição. E por nós não obedecermos, nós somos amaldiçoados. A terceira coisa é orar constantemente, porque a oração, ela nos fortalece, tá? A quarta coisa, se revestir da armadura de Deus. Efésios 6 fala sobre a armadura do cristão, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, os pés calçados com o evangelho da paz. Tá bom? Então, quando nós pedimos, Senhor, me livre do mal, nós precisamos fazer a nossa parte. Deus, ele quer nos livrar do mal, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, nós precisamos respeitar os princípios para que a nossa oração seja ouvida. Amém? A quinta coisa é resistir ao diabo. Como que eu resisto ao diabo, Willa? Como que eu vou resistir ao diabo? Se submetendo à vontade de Deus. Não é batendo de frente com o diabo. Se teu marido chega bêbado em casa, você vai discutir com o diabo? Você vai brigar com o diabo? Você vai bater de frente com o diabo? Queridos, resistir ao diabo. Vai para o seu quarto orar, fica quietinha. Vai para o seu quarto chorar aos pés de Jesus. Vai abrir seu coração para ele. Fala, Senhor, não aguento mais esse marido bebendo. Senhor, me ajuda. O Senhor está vendo o que eu estou passando? Sabe, nós precisamos usar as armas certas. Eu estou falando isso para vocês porque eu venci essa batalha. Então eu tenho autoridade para falar. Eu venci essa batalha. Eu consegui vencer. Não é batendo de frente, queridos. Não é batendo de frente. É resistindo ao diabo e orando. Amém? A sexta coisa é ter um coração puro, um coração limpo, um coração que não guarda ressentimento, um coração perdoador, um coração proteger. A Bíblia diz, de tudo que guardares, guarda o teu coração. Pessoas que se ofendem facilmente são pessoas, elas são... Quero dizer para você que se ofende facilmente, sabe, qualquer coisinha que as pessoas falam de você, você já tá lá chorando, já tá lá irritada, nervosa, querendo socar as pessoas. Ei, quero dizer para você, tá faltando maturidade aí. Pessoas que se ofendem facilmente, elas são presas fáceis na mão do diabo. Quero dizer para você, quando você tem a sua identidade restaurada em Deus, você não se ofende mais facilmente. Você sabe quem você é em Deus, o que as pessoas falam, deixam de falar o que elas pensam. E olha, não perca tempo, tá? A sétima coisa, andar na luz. A palavra do Senhor diz que a palavra, ela é lâmpada para nós. Andar na luz, tá? Andar na luz. Caminhar com pessoas que estão na luz, na mesma visão, no mesmo propósito, tá bom? Porque Deus, ele fez separação. No primeiro dia da criação, ele separou a luz das trevas. Então não adianta você ser luz e ficar andando com quem está nas trevas. Você pode sim, olha, não me interprete mal. Você pode sim buscar alcançar essas vidas, mas caminhar, você é luz, caminhando com quem está nas trevas dia a dia. Vigia, querida, vigia, querido. Escolha bem seus amigos, escolha bem as pessoas que você coloca à sua mesa para comer com você. Pessoas que estejam caminhando na luz, para quando você se sentir assim meio apagadinha, a pessoa vem e te acende. Amém? E a 8ª e última coisa é invocar o nome de Jesus. Invocar o nome de Jesus é uma forma poderosa, é um princípio poderoso para nós sermos livres de todo o mal. Então, o que eu quero resumir aqui através dessa palavra hoje, que foi poderosa, quero dizer para você que às vezes nós oramos, a palavra do Senhor veio dizer aqui, ó,
né? E Deus atendeu o seu pedido. Porque Deus atendeu a oração de Jabes e muitas vezes ele não atende a minha e a sua oração. Porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Deus faz a parte dele quando nós fazemos a nossa parte. E hoje, através desse vídeo, eu te ensinei o que é necessário para que você, respeitando os princípios das leis de Deus, da palavra de Deus, daquilo que são conceitos que precisam ser respeitados, para que quando você orar, essa oração, ela seja atendida. E eu quero finalizar esse vídeo fazendo essa oração com você. A oração de Jabes, né? Pai, tomara que o Senhor nos abençoe. Tomara que o Senhor me abençoe. Diga isso. Pai, tomara que o Senhor me abençoe e que alargues as minhas fronteiras, amplie os meus horizontes, multiplique, Senhor, as áreas da minha vida espiritual, financeira, as áreas de amizade, de ministério. Que o Senhor seja comigo, caminhe comigo, que a tua presença esteja comigo, Senhor. Que a tua mão me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E aqui essa palavra, aflição, Jabes estava dizendo para Deus: me guarde de mim mesmo. Me guarde de mim mesmo, porque o próprio nome dele significava essa aflição, essa dor, esse descontentamento. Pai, nos livra do mal, alarga nossa tenda, esteja conosco. Nós oramos hoje, Pai. Se mova em favor de cada um de nós e que nós possamos contemplar o seu agir nas nossas vidas e através de nós, para que o teu nome seja glorificado. Assim como o Senhor atendeu a oração de Jabes, atende as nossas orações nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, queridos. Receba esse alimento lindo na sua vida hoje. Eu quero dizer para você que amanhã nós temos o nosso encontro IMA, encontro de mulheres cristãs, católicas, evangélicas. Você que reconhece Jesus como único Senhor e Salvador, você é muito bem-vinda. E você que ainda não reconhece, mas sentiu através desse vídeo de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, venha também. Amém? Você será muito bem-vinda. Em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado.